Olá, sejam todos muito bem-vindos e hoje, com a graça de Deus, estaremos compartilhando mais uma lição da Palavra de Deus com vocês. Hoje o nosso tema é Adão e Eva desobedecem a Deus. E o texto bíblico que nós iremos compartilhar, a base do nosso estudo de hoje, é Gênesis capítulo 3. Vocês devem se recordar que quando Deus criou o homem e a mulher, nós vimos que Deus os criou para que eles vivessem felizes para sempre. E essa felicidade ela também seria compartilhada com todos os seus descendentes, ou seja, a felicidade não seria restrita a Adão e Eva, mas todos os descendentes de Adão e Eva também viveriam felizes. Mas essa não é a realidade da humanidade em nossos dias. Nós somos os descendentes de Adão e Eva, mas essa não é a nossa realidade em nossos dias. Hoje nós sabemos que a humanidade ela vive uma situação de dores, de sofrimento, de medo, de morte, doenças, dentre outras coisas. Então, hoje nós veremos o que aconteceu, porque nós já vimos que quando Deus criou todas as coisas, tudo era bom e perfeito. Então, vamos para o texto de Gênesis, capítulo 3. Eu quero ler aqui inicialmente com vocês os versículos de 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alibarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e fizeram para si vestimentas de figueiras. Queridos, vocês lembram que lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que se eles comessem da árvore, certamente eles sofreriam a consequência de que certamente morreriam. Então vamos para o que esse texto nos ensina. Vemos que diante da ordem de Deus, diante da ordem do seu Criador, Adão e Eva deram ouvidos à serpente. Mas afinal, vamos primeiramente descobrir quem é essa serpente. O que a Bíblia fala a respeito da serpente. Quem é essa serpente? Em Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, aqui nos mostra, nos fala, nos revela quem é esta serpente que estava ali com Eva. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que aqui a Bíblia já nos esclarece que essa serpente, a antiga serpente, que diz lá em Apocalipse, é uma referência à serpente que enganou Eva. Então trata-se de Satanás, o próprio Satanás já em ação ali no início, enganando Eva. Então vocês devem se lembrar de que quando Deus criou, certamente vocês ainda lembram, que quando Deus criou os seres espirituais, nós vimos que Deus criou todos os anjos, e dentre os anjos de Deus havia um anjo chamado Lúcifer, lembram? Ele se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, Satanás se tornou, como a Bíblia nos ensina, Satanás, o diabo, esse que vive aterrorizando a humanidade e enganando a humanidade também. Então vemos que Adão e Eva, eles deixaram de obedecer ao seu Criador e deixaram de dar ouvido à voz do Criador para dar ouvidos à voz de Satanás, que enganou e continua a enganar as pessoas. Eu quero fazer uma observação, queridos, é que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus não os criou como uma máquina programada para fazer apenas a vontade de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher com livre-arbítrio. E Deus lhe disse o que deveria fazer e o que não deveria fazer.
Então, a desobediência de Adão e Eva foi uma escolha. Eles escolheram desobedecer ao seu Criador. Então, diante disso, nós vamos ver algumas consequências, né, dessa desobediência. Vamos lá. Lembrando que, quando Deus os criou, eles não conheciam nada de mal ou perverso, mas com a desobediência, eles agora teriam que lidar com as consequências do pecado. Eu posso dizer para vocês que o momento da desobediência de Adão e Eva foi o momento mais trágico da história da humanidade. Esse foi o momento certamente mais trágico na história da humanidade, porque tudo que conhecemos de ruim ou mal foi consequência dessa desobediência. Então vejamos algumas consequências dessa desobediência. Em Gênesis 3, 8, 9, mostra que quando Adão e Eva, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles tiveram medo. O primeiro sentimento que veio a Adão e Eva foi o sentimento de medo. Versículos 8 e 9, vocês podem observar isso. Eles se esconderam de Deus. Adão teve medo de Deus. Imaginem vocês, Deus como o Pai bom, aquele que os criou. Agora eles, por causa do pecado, eles tiveram medo de Deus. O pecado trouxe essa consequência, a consequência do medo. Uma outra consequência também aqui do pecado. Versículo 16 de Gênesis 3. São vários, mas eu estou destacando apenas algumas. As dores do parto seriam multiplicadas. Veja que aqui a Bíblia fala que o momento do parto seria algo desconfortável e dolorido. Aqui diz a Bíblia que as dores, a mulher teria filhos, né, daria luz com as dores do parto seriam multiplicadas, ou seja, isso implica de que o momento do parto seria algo dolorido e desconfortável. Em Gênesis 3, 17 e 18 também mostra mais uma consequência, é de que a terra foi amaldiçoada. A terra produziu espinhos e plantas venenosas. Até então na terra não existia nada que promovesse ou provocasse qualquer dano ao homem. Mas a partir do pecado, a terra é amaldiçoada, a terra passa a produzir espinhos, passa a produzir plantas venenosas. Também mostra que a Bíblia que, como consequência do pecado, o sustento do homem agora seria adquirido com fadiga. Enquanto ele trabalha, seu corpo ele vai sentindo as consequências do pecado. Dia por dia, o seu corpo vai envelhecendo e as suas forças esvaindo-se. Aquilo que acontece com todos nós. E que vai certamente acontecer com todos nós, né? Não temos para onde fugir dessa triste realidade. Em Gênesis 3,19 mostra mais uma consequência do pecado aqui de Adão e Eva, é o fato de que seus corpos agora teriam que passar pela morte. Eles teriam que encarar a morte física. A morte agora tornou-se uma realidade. É importante lembrarmos de que Deus ele é santo e justo. A morte é consequência do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então todo mundo sabe que um dia irá morrer. Por isso precisamos, é importante você atentar para isso. Que sabendo dessa triste realidade da morte, sabendo que o salário do pecado é a morte, é importante resolvermos o problema do pecado antes da morte. É importante. Em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24, mostra também que, por causa da desobediência, Deus, o que foi que ele fez com Adão e Eva? Ele os expulsou do jardim do Éden. Então veja que a amizade do homem com seu Criador foi desfeita. Deus, ele é santo e justo. O que ele promete, ele cumpre. Tem muita gente, queridos, que só fala da bondade de Deus e se esquece da justiça de Deus. Deus, ele pune o pecado. Deus é bom, é uma verdade. Não tenha dúvida disso. Mas saiba que Deus, ele é santo, é justo e Deus pune o pecado. Precisamos entender só que esse Deus, ele é o Deus santo. Precisamos entender que Deus ele é Deus justo. Então, ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Ou seja, toda a amizade do homem com seu Criador foi desfeita. Quebrou. Foi quebrada a amizade entre o homem e o seu Criador. Porque o homem deixou de dar obediência, de dar ouvidos ao seu Criador para dar ouvidos à serpente, ao Satanás.
Então Deus disse que certamente morreria caso eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é importante destacarmos, os 3 aspectos, ou relembrarmos os 3 aspectos dessa morte. O primeiro aspecto dessa morte, nós vimos, numa lição anterior, é de que se tratava da morte espiritual. Então, quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, automaticamente tornaram-se mortos espiritualmente. Isso significa que eles estavam impossibilitados de se relacionarem com o seu Criador. Adão e Eva eles foram separados de Deus imediatamente, porque Deus é santo e justo. E por causa do pecado de Adão e Eva, todos agora, queridos, nascem pecadores e apartados do seu Criador. Então, diante disso, podemos fazer a seguinte pergunta: o que o pecado de Adão e Eva tem a ver conosco, comigo e com você? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, você vai entender o que esse pecado de Adão e Eva tem a ver conosco. Em Gênesis 1, 27 e 28, mostra que nesse casal estava a responsabilidade pela procriação humana. A humanidade, se Adão e Eva vivessem uma vida de obediência a Deus, toda a humanidade teria uma natureza igual a deles. Se eles permanecessem em obediência, nós também não teríamos pecado e assim não sofreríamos. Somos descendentes de Adão e Eva. A genética do pecado de Adão e Eva está em mim e em você. A genética do pecado está em nós. Isso a Bíblia nos ensina. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz bem assim, veja só. Romanos 5, 12, está aí também na sua Bíblia. Leia, por favor. Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja que aqui a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. E como consequência da desobediência veio o quê? A morte. Mas o texto mostra que a morte, é interessante isso, a Bíblia mostra que a morte é a prova universal de que todos são pecadores. A morte é uma prova universal de que todos são pecadores. Veja em Romanos também, capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia aqui nos mostra que todas as pessoas estão separadas de Deus. E uma observação, queridos. Quem morrer nessa condição certamente irá sofrer no lago de fogo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Existe uma palavra muito desagradável, até pesada, mas a Bíblia nos adverte. As pessoas precisam saber, você precisa saber, o inferno é um lugar real. Se o homem partir dessa vida, se resolver o problema do seu pecado, ele irá para esse lugar de sofrimento eterno, como a Bíblia nos ensina. Então, o que separa, na verdade, o pecado é que separa as pessoas, o pecado é que separa as pessoas de Deus. E a Bíblia nos ensina que todos somos pecadores. Isso quer dizer que estamos totalmente perdidos, incapacitados, impossibilitados de fazer algo de nós mesmos para mudar esta triste realidade. Eu gostaria que você continuasse acompanhando esse estudo, essa lição, porque, queridos, essa é uma verdade da palavra de Deus para mim e para você. O desejo de Satanás é que nós não ouçamos essas verdades da palavra de Deus. O desejo de Satanás é que as pessoas continuem vivendo no engano, no achismo, achando que é isso, aquilo, outro. Não, a palavra de Deus é que nos diz essas verdades das quais eu estou falando para vocês. Eu tenho ouvido uma ênfase muito grande das pessoas no que diz respeito ao amor de Deus. Sei que as pessoas falam tanto do amor de Deus, mas elas não consideram também os outros atributos de Deus que a Bíblia nos ensina. Às vezes vivemos como se nunca essa vida terrena fosse passar. Fazemos tantos planos para tantas coisas. E não é errado você fazer seus planos. Mas precisamos entender que existe uma prioridade. Existe uma necessidade maior de qualquer ser humano e é aprender de Deus, para assim aprendermos o que Deus fez para nos salvar. Pois dessa forma poderemos assim preparar a nossa vida para o encontro com Deus. E às vezes isso nós temos deixado de lado. Então, através desse estudo, você está tendo uma boa oportunidade para uma boa reflexão e poder mudar suas atitudes e querer aprender mais de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, veja que Adão pecou, a amizade com Deus foi quebrada, foi desfeita,
Mas veja algo bem interessante, diz lá em Gênesis capítulo 3, aqui em Gênesis 3, 8 e 9, mostra que Adão pecou, mas Deus foi à procura dele. Veja que mesmo Deus sendo santo, foi à procura do pecador. Deus, ele cumpre a sua palavra. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Tá certo? Mas não significa que a misericórdia de Deus anule a sua justiça. Não, muito pelo contrário. Deus, ele cumpre o que ele diz. Deus, é interessante que Deus, ele não desistiu de Adão. Deus não desistiu do pecador. Em Gênesis 3,15 mostra que Deus disse que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então, veja que Deus começa aqui, a partir desse texto, a primeira revelação de Deus de que, no projeto de que Ele deseja salvar, redimir o pecador. Então, Deus deseja salvar o pecador, Ele começa a apresentar o seu plano. Ele tem um plano de salvação para a humanidade. Um plano do qual essa pessoa, esse descendente dessa mulher, o descendente que viria da mulher, seria o único capaz de destruir, ferir a cabeça da serpente, daquela que enganou e continua enganando a humanidade. Lembre-se de que a serpente trata-se de Satanás, como diz a Bíblia. Veja lá em Gênesis 3, ainda versículo 7, que ao perceberem que estavam nus, o que foi que Adão e Eva fizeram? Fizeram para si vestimentas de folhas. Então, isso aqui já nos mostra que o homem tentaria resolver o problema do seu pecado através de quê? Através dos seus próprios esforços, independentemente de Deus. Mas devemos lembrar de que Deus, ele é santo e justo. Diante dessa atitude de Adão e Eva de providenciar as suas próprias vestimentas, veja também Gênesis 3:21, que diz assim: então o Senhor Deus fez... Desculpa-me. É Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher vestimenta de peles e os vestiu. Então Deus rejeitou as vestimentas que Adão e Eva fizeram para si. Mas o Senhor, no ato de graça e misericórdia, fez para eles vestimentas de peles. Aqui, queridos, Deus começa a nos ensinar que o homem está impossibilitado de resolver o problema do seu pecado através dos seus próprios esforços ou dos seus próprios méritos. Deus começa a nos mostrar, a nos ensinar que alguém inocente, sem culpa de pecado e providenciado pelo próprio Deus, teria que pagar com a própria vida para cobrir o pecado do homem. Então, a partir daqui, toda a Escritura vai nos ensinar que é Deus quem estabelece e providencia o meio para resolver o problema do pecado da humanidade. E o próprio Deus diz que Ele fez, e o próprio Deus ele vai dizer na sua palavra o que Ele fez para resolver o problema do pecado. E diante disso, queridos, Ele também ensina o que devemos fazer diante do que Ele fez por nós, para assim recebermos dele o perdão e a salvação. Em Romanos 5,12, eu já li para você, que mostra que a morte é a prova universal de que todos são pecadores. Mas o texto também mostra, a Bíblia mostra que nós não apenas somos pecadores, mas nós também herdamos a culpa do pecado. Em Gênesis 3,15, vocês viram que Deus ele prometeu enviar o libertador que nasceria da mulher. O descendente que nasceria de uma mulher seria o único capaz de vencer Satanás, de destruir Satanás, de destruir a serpente. Então, é importante nós entendermos de que Deus só aceita o que é feito do seu modo, do seu jeito. Somente do jeito estabelecido por Deus é que o homem pode receber de Deus o perdão dos seus pecados. É importante entendermos uma coisa, que na condição de pecador em que nós nos encontramos, de que o homem se encontra, todas as pessoas estão perdidas. Não basta ser uma boa pessoa, não basta fazer boas obras, não basta ser um bom pai, uma boa mãe, não basta ser uma boa pessoa religiosa, não basta dizer que não faz nada de errado para ser salvo da condenação eterna. Somos pecadores e Deus é santo e justo. Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós, até aqui nós já vimos aqui o que aconteceu com a humanidade, as consequências do pecado, e nós veremos o plano de Deus para salvar o pecador da condenação eterna. Nas próximas lições nós teremos a oportunidade também de vermos, de aprendermos
o plano de Deus para a salvação de todas as pessoas. Eu quero deixar claro para vocês, queridos, que Satanás ainda anda enganando as pessoas dizendo, às vezes, que basta ser religioso, boa pessoa, fazer isso ou fazer aquilo para ser salvo. Mas esse é um dos objetivos dele, continuar enganando as pessoas. Você precisa entender que todas as pessoas nascem pecadoras. Todas as pessoas nascem pecadoras. Você precisa lembrar de que tudo que existe de mal ou ruim hoje no mundo é consequência do pecado, que teve sua origem no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Você precisa com urgência conhecer o plano de salvação de Deus para a sua vida. Só desse modo é que você poderá receber o perdão de Deus. A Bíblia nos ensina sobre a maravilhosa salvação de Deus para você e para mim. Com a graça de Deus e a misericórdia de Deus, até o nosso próximo estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos.